E Santos e Novo Horizontino se enfrentam neste domingo às 18h30 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista e com Marcelo Fernandes como treinador do Santos, na auxiliar, ainda estará nessa função porque Fabian Bustos, o novo treinador do Santos Futebol Clube, é aguardado na segunda-feira para ser apresentado oficialmente, em entrevista aos torcedores santistas, né, através da Santos TV, e iniciar os treinamentos. Então, Marcelo Fernandes comanda o Santos contra o Novo Horizontino. Vamos falar aqui sobre a provável escalação do Santos, a situação do grupo D, principalmente a necessidade de vitória, até mesmo pensando em chegar aos 12 pontos, né, que é um número mágico aí, pensando em nenhum risco no Campeonato Paulista, e visando também uma classificação ou encaminhar uma classificação à fase de mata-mata do Paulistão. Mas antes disso, algumas informações aqui em relação à inscrição no Campeonato Paulista, né? O Santos acabou fechando essa lista da primeira fase de grupos, colocando o Auro, lateral direito, que ainda está no departamento médico, né? Não temos uma previsão de quando ele fica à disposição, e Vitor Balão, que foi o meio-campista, né? O volante, que foi um dos destaques do Santos na Copinha, vai inclusive começar os trabalhos com a equipe principal e foi inscrito no Paulista, né? O Santos pode fazer até 4 mudanças a partir das quartas de final, né? Avançando, obviamente, para a próxima fase. Bom, antes da gente comentar sobre a provável escalação do Santos, vamos colocar aqui na tela a situação do grupo. Enquanto eu estou gravando este vídeo, o Santo André está jogando e está sendo derrotado pelo Guarani, tá? Então a situação de momento é essa aqui. Vale ressaltar que a Ponte Preta já empatou na rodada e o Bragantino, domingo de manhã, pega o time do Corinthians, o Bragantino que está com uma distância, né, bem grande aí até mesmo do Santos, que é o segundo colocado. Então, a importância do Santos vencer, além de chegar, né, na pontuação mínima, digamos assim, para não pensar mais em rebaixamento no Paulista, que ainda é um fantasma, né, que ainda está atormentando alguns torcedores santistas, também para, de uma certa forma, se distanciar tanto de Ponte Preta e principalmente de Santo André, que acredito que será derrotado, né, pela equipe do Guarani. Então, essa é a situação de momento do Santos, que depois vai jogar contra a Ferroviária e Palmeiras fora de casa, e aí encerra a primeira fase contra o Água Santa na Vila Belmiro. Então, essas são as informações. Vamos agora começar a projetar esse Santos contra o Novo Horizontino e falando inicialmente sobre os desfalques. O Santos com pelo menos 4 jogadores que não ficam à disposição. É aquilo que a gente sempre fala, né? Aí desfalque, tem jogador que faz falta, tem jogador que não faz falta, mas vamos aos nomes de quem não fica à disposição. O lateral direito, Madison, e o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, se recuperam de problemas no músculo adutor da coxa esquerda. Léo Batistão, com incômodos musculares, também não fica à disposição. E Vinícius Anocelo, que fez, né, um dos gols do Santos contra o Salgueiro, é outro desfalque porque está suspenso. Olhando aqui de nomes que poderiam ser titulares, tem o Madison, né, que estava como titular do Santos, se não fosse esse problema muscular, provavelmente seria o titular, e também o Zanocelo, né? Ele estava ali como titulares e tal. Contra o Salgueiro, acredito que foi um pouco preservado, ou até mesmo Marcelo Fernandes tentou fazer algo de novo, mas não fica nem no banco. Dito isso, vamos então à provável escalação do time do Santos, de acordo com o Globoesporte.com, sem muitos mistérios, né? Um time que enfrentou a equipe do Salgueiro, e acredito que para enfrentar esse time do Novo Horizontino, esse time que provavelmente, né, será o titular, tem capacidade de vencer sim, que é João Paulo, Vinícius Balieiro, novamente como lateral, e contra o Salgueiro, eu acredito que ele não comprometeu, fez ali bem a função. Confesso para vocês que comprometeu menos como lateral do que quando estava jogando como volante. Kaique e Bauerman, né, os nossos zagueiros, Lucas Pires, que está numa fase muito boa, confirmado também como titular, né, principalmente com a ausência do Felipe Jonathan. E aí os volantes Camacho, Sandri
e fechando o meio-campo do Santos com Ricardo Goulart. Na frente temos Ângelo, Marcos Leonardo e provavelmente Marcos Guilherme, né? Pode ser que o Lucas Braga entre nessa vaga, mas se a gente for levar em consideração os últimos jogos onde o Lucas Braga ainda teve uma pequena queda de rendimento e até mesmo, né, no último jogo o Marcos Guilherme foi titular, pode ser que o Lucas Braga continue no banco de reservas. Esse time aqui tem capacidade para ganhar do Novo Horizontino. Novo Horizontino que tem apenas 2 pontos no Campeonato Paulista, provavelmente tem tudo para ser rebaixado, né? Só se acontecer uma reviravolta aí, mas provavelmente o Novo Horizontino deve ser um dos 2 rebaixados. E uma curiosidade que a gente até comentou aqui na última live é que o time do Novo Horizontino, contando a Série A do Campeonato Paulista, né, que é o que a gente está disputando, a Série A2 e a Série A3, é o time que tem o pior ataque. Apenas um gol marcado, Novo Horizontino marcou de pênalti. Então, né, é provavelmente um ataque bem fraco da equipe do Novo Horizontino, mas obviamente tem que ficar alerta. A gente vem alertando também que o Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro e contra equipes tecnicamente inferiores, o Santos está ainda sofrendo algumas dificuldades. Espero que consiga se impor aí contra o Novo Horizontino. Contra o Salgueiro, o Santos não fez uma brilhante partida, mas fez o necessário, né, para vencer e vencer bem, né? Venceu por 3-0. Tivemos ali, também contamos com a má pontaria da equipe do Salgueiro, mas o Santos conseguiu vencer, que é o que importa. E domingo tem que ser assim, até mesmo para colocar, né, o novo treinador, o Fabian Bustos, numa situação mais confortável, chegar com uma vitória, como eu falei, quem sabe com uma classificação à próxima fase encaminhada, não só na questão numérica, né, mas principalmente pela situação de Ponte Preta e Santo André nesse time. Então precisamos vencer. É importante voltar a pontuar no Campeonato Paulista. E quando eu falo pontuar, é conquistar 3 pontos, porque é o Novo Horizontino, o pior time do campeonato, e o Santos vai jogar diante da sua torcida. E como eu falei, depois teremos 2 jogos complicados fora de casa, contra a Ferroviária e o clássico contra o Palmeiras. Então, assim, o Santos precisa meio que já encaminhar essa classificação, somar pontos para depois não ficar fazendo contas, né? Tanto para questão de rebaixamento, até mesmo questão de avançar para a próxima fase. Mas eu quero os palpites de vocês aqui nos comentários. Também quero a opinião em relação à provável escalação do time do Santos. Vocês mudariam alguma coisa, mudariam a formação, enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. E já sabe, né? Depois do jogo, corre aqui para o canal para nossa live pós-jogo, para a gente discutir como que foi esse Santos de Novo Horizontino. E é o que eu sempre falo, né? Espero comentar aqui uma boa vitória do Santos e que finalmente o Santos consiga mostrar quem manda na Vila Belmiro, né? Porque os últimos jogos foi complicado. Mas quem sabe a gente muda isso contra o Novo Horizontino. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.